Olá, turma. Meu nome é Rodrigo Vergman. Vocês sabem que eu trabalho com treinamento e comportamento canino. Minha missão é ajudar vocês na educação dos seus cães, tanto dentro quanto fora de casa. Gostaria de pedir a vocês para poder curtir o nosso canal. A gente está começando ainda, mas a ideia é ajudar quem não tem a oportunidade de encontrar no dia a dia, né, para poder auxiliar com esse comportamento dos cães. Nosso tema dessa semana é sobre o passeio com os cães nessas altas temperaturas que estão acontecendo, né? Não importa o período do ano, mas acontece que o cão ele precisa da atividade, né? Mas acontece que a alta temperatura influencia um pouquinho o comportamento dele. Alguns veterinários, eu não sou veterinário, vocês sabem disso, pedem para não fazer atividades com os cães no período aí de 10 da manhã até 3, 4 horas da tarde, que pode prejudicar o cão. Mas isso aí é bastante relativo, porque alguns cães jovens e saudáveis, e dependendo da atividade que você for realizar com ele, não vai influenciar em nada no organismo dele, não vai colocar em risco a integridade física dele. É óbvio que nessa questão o bom senso é o que importa. Ou seja, se você tem um cão mais idoso, né, um cão com focinho mais curto, um cão com pelagem mais longa, esse você deve evitar uma atividade extensiva, né, evitar de andar quilômetros no sol sem sombra com ele, para não colocar em risco a saúde dele. Mas os cães, eles têm um cão jovem, um cão diferente dessas características físicas de que eu falei, ele tem uma condição física de andar durante um longo período sem ter qualquer nenhum problema de saúde, mas desde que você o hidrate, né? Você pode levar uma garrafinha de água para parar para hidratar ele, você pode levar um borrifinho de água e borrifar sobre o pelo dele para poder mudar um pouquinho a temperatura. Por quê? A temperatura dos cães é um pouco mais alta que a nossa, varia entre 38 e 39 graus. Então, o que pode acontecer é dele ter desidratar além do normal e a temperatura dele subir um pouquinho, pode prejudicar o organismo dele. Então é claro que você não vai andar com o termômetro medindo a temperatura do seu cão, mas se você está caminhando ao lado dele, se você está andando ao lado dele, você está percebendo que a sua temperatura está aumentando, por causa de você está suando e ele também está. Então para um pouquinho, hidrata ele um pouquinho na sombra, deixa ele beber uma água e continua num ritmo mais tranquilo. Eu estou falando isso para cães jovens, assim, se você está fazendo uma atividade de 10, 11, 12 quilômetros com o seu cão, é óbvio que você vai ter que dar uma diminuída no ritmo e procurar uma sombra, parar um pouquinho para cuidar dele também e para cuidar de você também. O nosso organismo também tem limitações, assim como eles têm. Eles têm uma temperatura um pouco mais alta, estão envoltos, né, no pelagem, então eles sentem um pouquinho mais de calor do que a gente sente. A gente pode tirar a camisa, fica só com o nosso corpo, e a gente tem as nossas glândulas sudoríparas espalhadas pelo corpo inteiro, e isso facilita essa troca de calor. Os cãezinhos, eles têm glândulas sudoríparas debaixo das patas, né, na língua, então, ou seja, eles têm menos glândulas sudoríparas, então a troca de calor dele é um pouquinho diferente da nossa. Agora, o cuidado que você vai ter que ter é um cuidado específico quando o seu cão é um cão idoso, quando o seu cão, quando aquelas raças ou características de focinho muito curto, ou ou então o seu cão está com excesso de peso e na terceira idade. A gente classifica a terceira idade nos cães assim, controverso, mas a partir de 6, 7 anos a gente já está considerando o cão como terceira idade. Então esse cão você deve ter um cuidado maior com essas atividades num tempo muito quente e teoricamente no meio do dia, onde o sol está mais a pino e teoricamente você tem menos sombras e até mesmo nas condições climáticas de calor demais, menos umidade. Então uma volta, uma caminhada de 20 ou 30 minutos num lugar arborizado, num lugar que tenha sombra, num lugar que tenha vento, num ritmo de caminhar, não vai causar nenhum risco, até mesmo para esse cão. Se for uma caminhada mais tranquila, você também vai num ritmo mais tranquilo. Então, é claro que a gente tem que preservar e ter cuidado com a saúde, com a integridade física dos nossos cães, principalmente em dias quentes, em temperaturas acima de 30 graus, mas tem a questão da saúde física do nosso cão. Quem tem cão em casa sabe que quando passa um dia sem fazer atividade com ele, ele fica um pouco mais agitado, ele não dorme bem, ele às vezes late à noite, às vezes se for um cão filhote, ele chega até a estragar alguma coisa, fazer um buraco no jardim, roer alguma coisa que ele não pode roer, porque na verdade a gente está prejudicando a saúde física, a saúde mental dele também. Então é claro que tem que ter esse equilíbrio entre a saúde física, evitando expor o nosso cão em situações aí que podem causar um desconforto ou até um mal súbito para ele, mas também tem a questão da saúde mental do nosso cão, porque ele precisa gastar energia, ele precisa ver a rua, precisa demarcar o território, precisa estar na nossa companhia nessa atividade que é uma coisa benéfica tanto para nós quanto para eles. Então, a palavra de ordem é bom senso, né? Se você tem um cão com características que podem prejudicar
abalar ou ter algum risco para a saúde dele, evite esses horários. Mas os demais cães, tanto mestiços, quanto cães jovens, quanto cães de pelo curto, pata longa, focinho curto, não estou querendo falar sobre raças aqui, mas esses dão conta de atividade. E aí, se você vai condicionando ele, é claro que você tem um cão jovem, você começa a andar com ele durante meia hora, durante 10 minutos, 20 minutos, depois uma hora, depois começa a correr 5 minutos, ritmo tranquilo, ele vai ter um condicionamento tão bom quanto o seu. Então ele vai suportar essa atividade física que você suporta também. É claro que a reidratação para ele é importante, diminuir o ritmo um pouquinho é importante para que ele dê conta dessa atividade, seja seu companheiro, tá bom? Então pensem sobre isso.